Meus amigos, parece que a ida de Fux para a segunda turma do STF deu uma nova esperança para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora vai usar o fato do Fux estar na segunda turma, de termos uma segunda turma mais bolsonarista, para tentar anular a condenação dele, tá? Será que realmente ele vai conseguir? Será que realmente isso é possível? É sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje, tá? Vamos ver aqui a coluna do Paulo Capelli no Metrópolis que fala, que dá mais detalhes a respeito dessa busca aí do Bolsonaro e vamos aqui dando os nossos pitacos para ver se realmente tem chance disso acontecer ou não, tá? Então vamos para a matéria aqui, aliás, para a coluna do Paulo Capelli que fala a respeito disso. E a coluna diz o seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro estuda um novo movimento no STF para anular o julgamento no qual ele foi condenado a 27 anos de prisão por golpe de Estado. E não é pelos embargos de declaração, até porque os embargos de declaração não são para você reverter condenação, né? Os embargos eles são somente para você enrolar o máximo possível ali para ser preso, né? Você vai questionar ali algumas coisas que estão no acordão, que no acórdão, né? Não é acordão, né? No acórdão, que na verdade ali podem estar mal escritos ou que não estão bem embasados, enfim, né? Normalmente o pessoal acaba usando esses embargos aí só para enrolar mesmo, para ir em cana, né? Então isso daqui não é o meio certo para fazer isso, tá? Embora eles também, né, os advogados do Bolsonaro, tenham entrado com esses embargos aí nessa segunda-feira. E esses embargos eles vão ser apreciados ali pelos ministros da primeira turma, né? Lembrando, né, para você que já tá careca de saber aí, né? Primeira turma é Xandão, Flávio Dino, Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin, tá? Então, os advogados estão tentando todas as maneiras possíveis aí para protelar que o Bolsonaro vá para a cadeia ou até mesmo tentar reverter essa condenação, tá? A primeira maneira aqui, como está dizendo a matéria, é através dos embargos de declaração. Só que não vai ficar só por aí, tá? Os advogados do Bolsonaro eles vão tentar também uma outra alternativa, tá? Inclusive é o que está dizendo aqui na continuação da matéria. A estratégia que o entorno do ex-presidente considera mais efetiva consiste em levar o caso para a segunda turma do STF, né? E como que isso seria feito? Seria feito através de um pedido de revisão criminal, tá? Essa revisão criminal ela é um instrumento aqui jurídico utilizado para reavaliar uma sentença penal condenatória já definitiva com trânsito em julgado, sob a... Opa, sumiu aqui a parte que estava falando disso, mas é o seguinte, tá? Existe um dispositivo dentro da lei chamado de revisão criminal, tá? Ou seja, você manda para um outro órgão competente para reavaliar aquela condenação desde que ela tenha sido transitada em julgado, ou seja, acabaram todos os acordos, acabaram todas as possibilidades. Ainda não é o caso da ação do Bolsonaro, tá? Porque ainda está na parte de embargos ainda, né? Eles ainda não, digamos assim, né? Não está transitado em julgado porque ainda podem ser feitos aí pedidos aí, petições de embargos, que é o que está sendo feito, tá? Mas se esses embargos aí forem rejeitados ou depois que acabar todo esse processo e realmente não tiver mais como o Bolsonaro recorrer, aí sim dá para entrar com esse pedido de revisão criminal. E aí, de acordo, tá, com o regimento do STF, se uma condenação foi feita pela primeira turma, a revisão criminal seria feita pela outra turma, ou seja, seria feita pela segunda turma. E é nisso que a galera do Bolsonaro tá querendo aí se escorar. Pô, se cair ali na segunda turma, tem lá o Nunes Marques, tem o André Mendonça, né, que foram dois ministros indicados pelo Bolsonaro. E agora tem o Fux, que também tá meio contra aí tudo que foi feito durante esse processo do Xandão. Então aí seria mais fácil do Bolsonaro tentar reverter, tá? O único porém aqui é que o texto do regimento do STF ele não é tão explícito assim de dizer que uma revisão criminal cairia na segunda turma, tá? Existiria o risco de que, na verdade, a revisão ela fosse vista pelo plenário inteiro. Aí, se isso acontecesse, realmente a situação do Bolsonaro ficaria muito mais complicada, né? Porque aí no plenário completo você teria muito mais ali ministros do Lula do que ministros a favor do Bolsonaro e provavelmente
a condenação dele não seria revertida. Agora, se de fato cair exclusivamente na segunda turma, aí sim tem chance sim de que o Bolsonaro possa aí ter a sua condenação revertida, tá? Um grupo de advogados que apoia o Bolsonaro cita os artigos 75 e 76 do regimento interno do STF para sustentar a tese de que o colegiado que condenou o ex-presidente não deveria ser o mesmo a revisar o processo. O texto estabelece o seguinte: se a decisão embargada for de uma turma, far-se-á a distribuição dos embargos dentre os ministros da outra turma. Se do plenário, serão excluídos da distribuição o relator e o revisor. Na distribuição da ação rescisória de revisão criminal, será observado o critério estabelecido no artigo anterior, né? Ou seja, de acordo com esse texto aqui, se a decisão embargada foi de uma turma, seria distribuído para os ministros da outra turma, no caso da segunda turma, né? Que foi exatamente o que aconteceu aqui. Então, é nisso que os advogados do Bolsonaro estão se fiando aqui para tentar depois entrar com esse pedido, tá? Bolsonaro e outros condenados na chamada trama golpista planejam solicitar revisão criminal após a primeira turma analisar e provavelmente rejeitar os embargos de declaração protocolados nessa semana. Ou seja, né, o pessoal já está aqui meio que sabendo que esses embargos aí vão ser rejeitados, né? Então, provavelmente depois que esses embargos forem rejeitados, Bolsonaro não vai mais poder entrar com nenhum outro tipo de revisão ou de embargos, né? E aí sim a condenação seria considerada trânsito em julgado, né? E a partir disso, sim, os advogados poderiam entrar com essa revisão, tá? A revisão, segundo aliados do ex-presidente, deverá ser feita, então, pela segunda turma, composta por André Mendonça, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux, tá? Dos 5 ministros do colegiado, 3 são vistos como mais favoráveis a Bolsonaro em um novo julgamento, que é exatamente o André Mendonça e o Nunes Marques, né, que foram indicados pelo Bolsonaro, e o Fux, que votou pela absolvição dele ali enquanto ainda estava na primeira turma. Aliados do Bolsonaro ainda avaliam que o Dias Toffoli é uma incógnita, que poderia sim se posicionar pela anulação da condenação. Realmente, o Toffoli a gente não sabe, né? O Toffoli, cada hora ele rema para um lado, né? Tem horas que ele rema para um lado, tem horas que ele rema para o outro. Então, poderia até ser que o Toffoli votasse também a favor aqui da soltura do Bolsonaro, da anulação do processo, né? O único voto aqui que a gente sabe que realmente, com certeza, seria para o Bolsonaro se manter condenado é o do Gilmar Mendes, né? Ele já deixou bem claro aqui que ele está ali alinhado com o Xandão e gostaria de manter o Bolsonaro condenado. Então a gente poderia ter aqui um placar de um 3-2 ou até mesmo de um 4-1 aqui pela anulação do Bolsonaro, caso realmente essa revisão criminal caia na segunda turma, tá? Mas ainda não é certeza que isso vai acontecer, tá? Se eu não me engano, de acordo com o regimento do STF, a revisão poderia cair na segunda turma ou poderia ser jogada diretamente para o plenário, tá? Então, assim, se cair no plenário, aí o Bolsonaro não tem chance nenhuma. Agora, se de fato for para a segunda turma, aí sim, tá? Aí eu diria que tem boas chances do Bolsonaro aqui conseguir reverter essa condenação e acabar, né, com todo esse imbróglio, com toda essa treta aí que está acontecendo nesse momento, e talvez até reverter a questão do próprio tarifaço do Trump, tá? Claro que aqui é uma visão mais otimista, tá? E conhecendo o STF, como a gente conhece, não dá para ter essa questão como garantida, tá? Porque com certeza o Xandão, o Gilmar Mendes, essa galera não vai gostar nem um pouco dessa possibilidade, né, de a segunda turma ali revisar os votos da primeira, e temos que levar em conta que o presidente do STF hoje é o Fachin, que é mais alinhado à esquerda, então pode ser que o Fachin ali acabe não jogando a revisão para uma segunda turma, jogando para o plenário e aí acabando com as chances do Bolsonaro aqui anular a condenação. Mas de qualquer forma, tem aqui uma luz no fim do túnel, né? Existe uma esperança de que sim, Bolsonaro pode conseguir, se as condições certas acontecerem, se realmente uma revisão criminal cair na segunda turma, tem chances de o Bolsonaro conseguir anular a condenação e até, quem sabe, concorrer às eleições do ano que vem.
Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha que vai acontecer? Você acha realmente que o Bolsonaro vai conseguir aqui ter a sua condenação anulada? Ou você acha que não, que vai ter uma manobra dentro do STF para impedir que isso aconteça e não vai ter jeito, o Bolsonaro vai continuar condenado? Diz aqui nos comentários qual é a sua opinião, qual é a sua percepção em relação a isso. Se você acha que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas a entenderem melhor as possibilidades aqui, né? Ou a possibilidade que existe de o Bolsonaro conseguir reverter a sua condenação, clica no botão de compartilhar e manda esse conteúdo para os teus amigos, para os teus conhecidos, para todo mundo que você sente que pode se beneficiar desse conteúdo e entender melhor as manobras jurídicas que podem acontecer e que podem fazer com que o Bolsonaro se livre da sua condenação. Se você gostou desse vídeo, não esqueça também de deixar o seu like, de deixar sua curtida e não esqueça também de se inscrever aqui no canal e de ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que todos os dias temos vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados, com tudo que vem acontecendo na política e na geopolítica do Brasil e do mundo. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.